Amém. Chegamos então, irmãos, a um momento mais importante na santa convocação do Senhor. Nós vamos continuar e terminar, no caso, continuar a exposição de 1 Coríntios e terminar o capítulo 4. E aí nós iremos ler todo o capítulo 4, mas a nossa exposição será do verso 14 ao verso de número 21. Então, vamos todos juntos acompanhar a leitura do texto sagrado que o Senhor nos fala através do seu apóstolo nesse primeiro domingo, dia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4. Diz o seguinte: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são honrados, nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Verso 14, o verso da nossa exposição até o verso 21. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas, em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão?
Que Deus nos ajude. Senhor, é a Tua palavra a ser exposta, é a Tua voz a ser ouvida, Senhor. Que assim seja. Que sejas glorificado, ó Pai. Que Tua voz, que tanto buscamos, seja para nos consolar ou nos exortar, seja ouvida, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pai e filho, uma relação maravilhosa. Mas muitas vezes, e não podemos negar, é uma relação cheia de desafios. E penso que um dos grandes desafios é a disciplina. Ao mesmo instante, penso que, do mesmo jeito que é desafiador, nenhum pai se agrada em disciplinar seu filho. Claro que o melhor caminho sempre será contornar a situação, evitando assim um posicionamento mais firme. E que muitas vezes, na tentativa de contornar o fato, a situação, o diálogo sempre surgirá como uma excelente opção. Principalmente quando se trata de pais cristãos, o diálogo deve ter como princípio a lei de Deus. A lei de Deus é quem deve dirigir o pai como uma forma de confrontar o pecado de nossos filhos. Contudo, ainda assim, ainda que algumas tentativas sejam bem-sucedidas, é inevitável que em outras situações exigirão mais firmeza dos pais. E nesse caso, é certo e inevitável que a disciplina será consumada. Bom, nenhum filho gosta de sofrer disciplina. E embora o filho não goste, ainda assim tem que se submeter. Porque o pai, ele tem autoridade sobre o filho. E o pai, então, está posto, inclusive por Deus, para na hora certa, no momento certo, caso necessário, disciplinar seus filhos. E ao contrário do que dizem a nós, inclusive aos nossos filhos, a disciplina não é um machismo, uma arrogância de um pai desumano, sem afeto, sem amor, sem preocupações, bruto, ignorante. Pelo contrário, na perspectiva divina, a disciplina é uma atitude de alguém que ama incansavelmente e que disciplina, porque quer ver o bem de seus filhos. Pai que é pai, ainda que o mundo todo se levante, ainda que leis sejam colocadas no nosso mundo, um pai verdadeiro sabe que a disciplina é, muitas vezes, o melhor caminho quando todos os outros foram esgotados. O texto de hoje finalmente encerra a primeira estrutura da argumentação inicial de Paulo. A igreja, iludida pela sabedoria, dividiu-se em torno dos líderes e questionava a autoridade de Paulo. E essa parte do texto, que Paulo está encerrando a primeira argumentação dele, vem como um apelo, objetivamente como uma exortação, para que a igreja ouça tudo o que ele diz, tudo o que fora falado, e não torne seu ensino como irrelevante. E a figura é mais uma importante dentro da estrutura.
Ele vai falar como um pai para seus filhos, que é o ingrediente que vai construir todo o enredo de sua fala. E no caso, ele vai lembrar à igreja que ele, como fundador dela, ele tem autoridade inerente de um pai para filho. O que vai lhe permitir, no caso, advertir, exortar, chamar a atenção, no verso 14, exige também, como um pai, que os filhos mudem de comportamento, no verso 16 e 17, e se não seguirem, se não obedecerem, se não se submeterem, ele ameaça com uma disciplina. Então, o que se torna pontual aqui, nesse último trecho, é que pensar corretamente não basta. Filhos precisam entender que ter a mente certinha, ter o entendimento correto sobre a realidade, compreender o mundo biblicamente, não muda nada. O que importa mesmo para Paulo é que o Evangelho, ele exige resultados. Ele exige uma mudança de comportamento, um comportamento apropriado ao Evangelho. E quando não há tal comportamento, é necessário agir para inibir que tamanha coisa permaneça. Por isso que pais verdadeiros sempre terão a disciplina como uma possível forma de inibir filhos rebeldes, que não se submetem à vontade de Deus. Bom, se esse texto falou para a igreja de Corinto, tão conturbada e tão perdida, eu acho que ele tem muito a nos dizer. E espero que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Vamos voltar então ao texto agora, para que a gente entenda um pouco da argumentação de Paulo. Com carinho, volto suas atenções para o verso 14, o primeiro verso dessa última parte. Olha o que o apóstolo diz. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Nessa última parte, Paulo deixa uma coisa bem clara. Embora Paulo venha construindo toda uma exortação, Paulo vem construindo toda uma exortação, apontando todos os pecados ou pecados básicos da igreja. E nós vimos que Paulo vem gastando muita tinta, muita folha nesse argumento, porque já foram 4 capítulos que Paulo vem tratando sobre o tema. Então, o Paulo já vem gastando de forma intensa a sua argumentação. E Paulo diz, de alguma forma, o que eu venho falando, o que eu venho tratando aqui, possa ter gerado em vocês alguma sensação de vergonha. Vocês possam ter ficado envergonhados diante das denúncias que eu venho fazendo. Mas Paulo diz, esse não é o meu objetivo. Eu não pretendo fazer com que vocês fiquem envergonhados por deixar o pecado de vocês explícito. Na verdade, Paulo diz, toda a minha argumentação, isto é, todas as tentativas que eu fiz, ou toda a minha escrita, ela tem, na verdade, o objetivo de influenciar vocês, de corrigir vocês. Tem o objetivo de mudar vocês. Isto é, irmãos, todas as tentativas de ter uma influência corretiva sobre a igreja
estão revelando um apóstolo como pai que se dirige a seus filhos. E Paulo está dizendo, não percebam ou não entendam outro caminho. Então Paulo, por exemplo, não está sendo arrogante quando vem colocando diante de todos, diante da igreja, os pecados que estão sendo cometidos de forma clara. Mas Paulo diz, eu estou fazendo isso, demonstrando vocês como a meus filhos amados. Então Paulo nessa relação não se coloca como alguém arrogante, mas como um pai que se dirige aos seus filhos. É natural, irmãos, que os filhos imaginem que a dureza com que seus pais tratam o erro seja fruto de algum outro pecado. Como a arrogância, por exemplo. Arrogantes, em algum sentido, se sentem superiores. O pecado da arrogância é que ele sempre enxerga o outro inferior. E por isso agem de forma arrogante. Aqui não é o caso. Paulo está dizendo, meus conselhos, minhas exortações, embora sejam duras, embora eu esteja denunciando cada pecado que está acontecendo na congregação, entendam, isso é fruto de um coração paternal. Eu enxergo vocês como filhos. Filhos queridos, filhos amados. Mas interessante, eles não estavam percebendo o quanto estavam errados. Mesmo com a figura paternal, mesmo com tanta denúncia, eles não estavam percebendo que estavam errados. Mas Paulo continua com essa mesma figura para provocar a atenção deles. Veja o verso 15, ele continua. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Aqui, irmãos, há uma razão simples que Paulo explica porque ele se coloca como pai deles. Em primeiro lugar, é possível que um cristão ele tenha vários guias. É possível que alguém tenha vários professores. É possível que alguém tenha vários instrutores, vários mestres. Contudo, pai só temos um. No caso aqui, Paulo está dizendo que é possível sim, igreja de Corinto, vocês terem muitos líderes. É possível que vocês tenham guias. É possível que vocês tenham mestres, como eu sou mestre de vocês. É possível que vocês tenham vários instrutores, vários condutores. A palavra aqui, instrutor, né, aquela palavra que é traduzida em ai, como aio, ou seja, é alguém que conduz no caminho do ensino. Então, Paulo está dizendo, vocês podem ter muitos destes. Porque até mesmo sabemos que Paulo, ele dá, ou seja, Deus, ele dá muitos homens, líderes à igreja. A questão aqui, irmãos, é que Paulo está dizendo, eu não sou somente um mestre, mas eu sou o pai de vocês. Isso porque não somente Paulo instrui a igreja, mas Paulo está dizendo, eu fundei vocês. Eu fundei vocês. E por isso eu sou o pai espiritual de vocês. Se vocês têm muitos mestres, foi eu que comecei com vocês. Eu sou o primeiro nessa jornada. E claro, irmãos, alguém pode pensar, Paulo está aqui com um espírito arrogante. É aquela coisa do eu, né? É muito comum isso.
porque a igreja de Parque Dourado é assim, porque eu fiz tal coisa. A igreja hoje tem membro porque eu fazia tantos congressos. Não, não é isso, não é essa arrogância. Porque, em segundo lugar, não é uma apropriação devida. Pois Paulo deixa bem claro que eles foram gerados por ele em Cristo pela pregação do Evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo: eu fui o primeiro pregador do Evangelho. Eu primeiramente anunciei Cristo a vocês por meio do Evangelho. Então Paulo não está sendo arrogante, pelo contrário, Paulo está dizendo: eu sou pai de vocês, porque eu fui o primeiro em minhas viagens missionárias a chegar a vocês, pregar a vocês o Evangelho, e vocês foram gerados por meio do Evangelho. Por isso vocês podem ter muitos instrutores, muitos mestres, mas eu sou o pai espiritual de vocês. Vocês foram gerados pela pregação do Evangelho no meu ministério. Mas como pregador primário, o plantador de igreja, Paulo, o fundador da igreja, precisa suplicar à igreja. E o caldo vai engrossando na sua fala. Verso 16. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Verso 17. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Interessante, irmãos. O que se espera de um pai? Embora haja imperfeição, ainda assim se espera que ele planeje ser o exemplo para os seus filhos. O que Paulo está fazendo agora é dizer à igreja que o evangelho que ele pregou foi testificado pelo seu exemplo. Ele viveu o evangelho, ou ele vivia o evangelho. Na prática, o que deve ocorrer então é tal pai, tal filho. Isso ele já tinha falado numa lista acima. Ele havia dito sobre os seus sofrimentos, sofrimentos esses que provam, ou que provaram, que a vida dele era coerente com a pregação dele, que a vida dele era coerente com o Evangelho, que o que ele pregava, ele vivia. Claro, então, se vocês precisam de um modelo humano, Paulo diz: eu sou um bom exemplo a ser imitado. Por que Paulo diz isso? Por que Paulo está argumentando, dizendo: me imitem? Porque Paulo estava interessado na ética da igreja. Isso ficou provado quando ele vai e envia Timóteo, pastor, um jovem pastor, encarregado pela igreja. Paulo diz: Timóteo, vá visitar Corinto. E para Paulo citar o nome dele assim tão abertamente, com toda certeza a igreja sabia muito bem quem era Timóteo. Timóteo era pastor de Éfeso, o mesmo Timóteo na qual Paulo escreve 2 epístolas para tratar das orientações pastorais. Mas o importante é que Paulo descreve Timóteo como um filho amado e como fiel no Senhor. Nesse caso, Paulo quer que a igreja observe que o filho Timóteo é a cópia do pai. Que Timóteo representa seu pai.
e é fiel ao Senhor. E a tarefa dele, de Timóteo, além do barulho de sua presença, é mostrar através do Evangelho que a vida deve estar de acordo com o que se crê corretamente. E no caso de Paulo, como ele vivia aquilo que ele pregava em todas as igrejas, Timóteo está indo para mostrar que o seu pai vivia o que pregava. Ou seja, Paulo, onde ele chegava, era a mesma coisa. Onde ele pregava, era a mesma coisa. Ele vivia conforme pregava. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não me adaptava à cultura, pessoas, seja lá o que for. Eu pregava em muitos lugares. E todos viram que por onde eu passei, minha vida condizia com o que eu pregava. Por isso ele disse, sejam meus imitadores. Mas vê-los, como falei, enxergar tais coisas seria complicado. Como bem sabemos, Paulo já vem falando que eles eram arrogantes. A igreja era arrogante, ou um grande grupo da igreja era arrogante. Como é que um arrogante vai imitar alguém? Porque o arrogante, geralmente, ele é um modelo. Ele sempre está superior aos outros. E aí Paulo vai dizer que estava acontecendo uma coisa interessante. Eles estavam usando a ausência de Paulo para questionar a autoridade de Paulo. Veja o verso 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Ao que tudo mostra, a ausência de Paulo encheu muita gente. Porque a palavra arrogante é isso, é alguém cheio, é alguém como um balão, muito cheio. Mas existem balões que estão cheios, mas eles estão cheios devidamente. Mas aqui o cheio é a ideia de alguém que está muito cheio ao ponto de estourar. E Paulo diz, eu ia visitar vocês, não fui visitá-los, e por causa disso alguns estão usando a minha ausência, estão se orgulhando, estão se enchendo. E o que Paulo está colocando aqui, irmãos, é que isso é uma afronta à sua autoridade, porque eles estão se opondo ao próprio apóstolo. Aí o discurso que começou a endurecer vai ficar mais sério. Verso 19. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. É possível, irmãos, alguns estudiosos dizem que Paulo em algum momento tenha comunicado à igreja, tenha prometido à igreja que iria visitá-la. Mas não foi possível. Mas olha, irmão Paulo, não tem como não se curvar à inspiração. Porque a sua intenção, diz Paulo, ela permanece. Mas percebam, ao contrário dos arrogantes, a intenção dele permanece debaixo de uma dependência divina. Ao contrário dos arrogantes, ele deixa claro que Deus é quem dispõe a consumação dos planos. Ele quer ir, mas só irá se Deus permitir. E arrogantes não entendem isso. Eles não entendem se Deus quiser, porque homens inchados não percebem que a vontade de Deus é que prevalece sobre nossos planos. E Paulo está usando e dizendo, eu vou visitá-los se Deus permitir. Não é vocês que determinam.
Não é vocês que determinam a história, os planos. Eu vou, eu quero. Mas se Deus permitir. Agora temam com a minha chegada. Eu fiquei em casa pensando. Eu acho que quando a igreja viu isso, ela disse assim: vamos orar para que ele não venha. Porque Paulo quer ir para confrontá-los. Ele quer não apenas tomar conhecimento do que andam falando. Paulo diz: eu vou aí para conhecê-los, para não só perceber a palavra, a ideia de Paulo aqui, da escrita, é que Paulo está dizendo: eu não vou só aí somente para ouvir o que eles estão falando. Imagine o que estavam dizendo de Paulo. Imaginem as coisas que estavam sendo ditas a respeito de um apóstolo. E eu fico pensando: meu Deus, se falavam de Paulo, imagine de mim. Incrível. Paulo diz: eu vou aí que eu quero conhecer. O que é que eles estão dizendo? Mas eu também quero conhecer o poder que eles têm. Imagine, irmãos, o quanto a igreja estava com a língua bem afiada, dizendo coisas a respeito do apóstolo, e muito provavelmente, como já vimos, julgando o apóstolo, baseado na sabedoria, como ele denunciou no capítulo 4, no capítulo 3. E claro, irmãos, quando o Paulo diz assim, ver o poder deles, é que eles estavam se julgando de alguma forma poderosos, como se suas palavras exercessem alguma influência sobre a igreja. Paulo está dizendo: eu vou, e vou saber quem são estes, o que eles falam, e qual a autoridade que eles têm. Aí por isso ele diz, no verso de número 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que Paulo está mostrando aqui, mais uma vez, veja, Paulo está sempre denunciando a arrogância e, ao mesmo instante, expressando sua humildade. Porque, ao contrário deles, Paulo diz que o que ele carrega não é fruto de palavras de sabedoria, mas dos céus. Não é o vocabulário bem articulado, seu grande carro-mestre. Ele já havia dito isso: eu não falo com sabedoria humana. Eu não procuro argumentar bonito para convencer ninguém. Eu não me coloco arrogantemente porque eu tenho alguma fala bonita. Nós vamos ver, irmãos, que o próprio Paulo chega a dizer que não é bom na fala. Dizem os pais da igreja, dos primeiros séculos da igreja, que Paulo era um péssimo pregador. Não é à toa que ele pregou no lugar, o caba dormiu. E ele mesmo diz isso: eu não sou bom. Mas ao mesmo instante ele diz: mas eu não vou com palavras, eu vou com poder. Minhas palavras, elas não convencem, elas mudam pessoas, elas não mudam o intelecto, elas mudam o coração. Então, eu quero pouco saber as palavras dele, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Minhas palavras não enganam, elas transformam, porque não são minhas, é do próprio Evangelho. O Evangelho não somente muda as ideias, mas muda as pessoas. E aí então, o checkmate, verso 21. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Que homem bruto, meu Deus. Ou com amor e espírito de mansidão?
quantas argumentações foram criadas, quantas exortações foram dadas. Então, Paulo dá o checkmate. Porque o que se espera é que a igreja corrija o comportamento dela. O que nós vimos? A igreja não conhecia a essência do Evangelho, estava sendo ou se submetendo à sabedoria dos filósofos e com isso estava dividindo a igreja e se dividindo em torno dos pregadores, escolhendo um em detrimento de outro, e no caso de Paulo, rejeitando a autoridade de Paulo, e Paulo está dizendo, eu já venho falando sobre isso, para que vocês corrijam, mas está sobre vocês a responsabilidade. O que vocês preferem? Porque a preferência de vocês é o que vai motivar a minha ação. Se a igreja olhar para a carta e mudar seu comportamento, assim como o filho que reconhece seu erro, o amor e a mansidão paternal será dada. Se vocês ouvirem, se vocês mudarem, se vocês andarem conforme o Evangelho, a mansidão paternal será derramada. O amor paternal. É claro, irmãos, quando nós temos filhos obedientes, é um orgulho. A gente fica feliz. Sexta-feira fui, e meu Richard quer ser Neymar, né? Ele participa de uma escolinha aqui, e aí chego lá, e fico esperando para conversar com o responsável. Quando ele chega, tudo bem, tudo bem. E o rapaz aí? Passa o rolo. Tranquilo. Obediente. Respeitador. O que você tem a reclamar numa situação dessa? Nenhuma. Filho obediente, Paulo está dizendo, vai receber o amor paternal. Não há por que exortá-lo. Ele é obediente. Mas Paulo está dizendo, caso contrário, se vocês permanecerem assim, só vai restar a vara. Ou, no dialeto de vocês, a peia. Na linguagem bíblica, a disciplina. Se vocês não mudarem, eu vou discipliná-los. E, irmãos, é curioso, porque o capítulo 5 é o capítulo sobre disciplina. É Paulo começando um processo de disciplina na igreja. E aí? O que vocês acham que eles preferiram? Nós vamos ver o que eles preferiram e o que Paulo vai falar nos próximos capítulos. Então, semana que vem, você já sabe, capítulo 5, imoralidade na igreja e a orientação para a disciplina eclesiástica dos membros faltosos. Não só do imoral, mas de outros que Paulo vai dizer aqui, que se comportavam de forma rebelde. Que Deus nos ajude. Bom, irmãos, o que é que eu posso falar? Aqui tem um elemento muito importante.
o líder espiritual e a sua relação com os filhos espirituais. Veja, irmãos, é bem verdade que nem todos aqui, eles foram gerados, ou nem todos na igreja, necessariamente, foram gerados pelos líderes atuais da igreja. É bem verdade que, com a naturalidade com que se muda pastor, uns tenham sido gerados pela pregação do evangelho de um outro ministro, e que agora estão sendo pastoreados por outro ministro do evangelho. Mas o que Paulo está mostrando aqui como um princípio básico é que todo aquele que está à frente da igreja de Cristo, ele é um líder espiritual, ele é um pai espiritual. Porque, veja, o pai, nessa perspectiva, é alguém que está posto para conduzir. E, nesse caso, conduzir a igreja. Então, a imagem de um pastor que cuida de um rebanho. Paulo usa a imagem de um pai espiritual que cuida dos filhos espiritualmente. Então veja, a nossa relação, ou a relação de liderança da igreja, os líderes da igreja, líderes espirituais, eles devem enxergar também essa figura, a figura de um pai para com seus filhos. E aí a gente viu alguns pontos. Primeiro, o pai, ele é responsável e é o modelo do rebanho. Ele tem uma responsabilidade enorme em cuidar. Ele tem uma responsabilidade enorme de liderar. Ele foi posto para cuidar. Ele foi posto e foi colocado à frente para cuidar do rebanho, para cuidar dos filhos, assim como o pai está posto no lar para cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar. O líder espiritual, ele é colocado por Deus para também cuidar dos filhos espirituais. Então, o que se espera de um líder, de um pai, é que ele cuide dos seus filhos. O que se espera de um pastor, de um líder da igreja, é que ele cuide do povo, e com responsabilidade, como nós estamos vendo aqui, Paulo cuidando da igreja. Segundo, ele é modelo, ele é a referência. Ele é aquele que não somente guia com responsabilidade, mas ele é também modelo. Não um modelo de perfeição, mas um modelo de direção. Alguém em que as pessoas olham e se espelham, onde elas, ou os líderes, espiritualmente, contribuem para a vida espiritual dos outros, influenciando, e pode dizer, é um modelo a ser seguido. Claro, irmãos, que são duas coisas em extinção em muitos lugares. Líderes que não são responsáveis, não enxergam essa relação paternal e que muitas vezes não são
modelo. Homens que são conhecidos de inúmeras formas, mas não como referência para o rebanho, para os seus filhos. Paulo está dizendo, não, isso não reflete nem ele, nem o próprio Evangelho. Agora, irmãos, entendam, o Evangelho é o meio pelo qual se cria ou se educa os filhos espirituais. Paulo diz, eu gerei vocês por meio do Evangelho. Não existe outra forma de educar o povo do Senhor, filhos espirituais, o rebanho de Deus, não existe a não ser pelo Evangelho. As pessoas, elas são geradas pelo Evangelho. As pessoas são regeneradas pelo Evangelho. Entendam, irmãos, que existem situações que são extraordinárias, que necessariamente não tiveram a participação de pregadores. Por exemplo, minha história de conversão, ela não envolveu um pregador num domingo que pregou um grande sermão e lá estava eu e eu me fui convertido pelo Senhor, levantei a mão. Não, eu fui convertido lendo o Apocalipse. Mas o que Paulo está dizendo é que se cria os seus filhos por meio da pregação do Evangelho, é por meio da pregação que se educa, é por meio da pregação que o pai espiritual vai liderar os filhos espirituais. E o que é que líderes fajutos estão fazendo? Estão tirando a pregação da igreja. Estão tirando o Evangelho da igreja. E Paulo está dizendo, vocês foram gerados pelo Evangelho. E Paulo já vem argumentando isso. Paulo dizendo, a sabedoria do mundo é perecível, mas o Evangelho é o poder de Deus. E um líder espiritual, que é um pai espiritual, ele não pode abrir mão disso. Então entendam, irmãos, como um pai espiritual, não posso dar outro remédio a não ser as cápsulas divinas. Não posso dar outra coisa a não ser a pregação. Vocês dependem do púlpito, vocês dependem do Evangelho, porque Deus disse que esse é o remédio pelo qual Ele vai tratar vocês. Essa é a bula que vocês precisam seguir. E um pai espiritual, um verdadeiro pai, não pode abrir mão disso. Não pode negligenciar isso, porque em vez de dar vida, ele mata. E Paulo está dizendo, vocês tiveram vida por causa da pregação. Mas isso também deve exortá-los. Por quê? Porque muitas vezes nós temos remédios divinos e nós procuramos farmácias mundanas. Nós às vezes ficamos atrás de veneno que é dado por aí de graça. E às vezes com o nome do Evangelho. E às vezes Deus está ensinando
e o seu povo procurando outras dosagens, como é o caso da igreja de Corinto. Irmãos, veja que coisa, nós estamos falando de uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e nós estamos falando de uma mesma igreja que ouviu o evangelho e optou pela sabedoria do mundo, tendo um apóstolo como Paulo. Queria eu ter Paulo nesse púlpito, que ele falasse gago, fanho, lesse o sermão, seja lá o que for, eu estaria aqui para ouvir Paulo. Mas a igreja estava trocando o ensino apostólico pela sabedoria do mundo. E aí volta a dizer, não é assim hoje. Você prega o evangelho, aí domingo eu não vou para Parque Dourado, porque tem uma igreja ali que o culto é uma bênção. Eu preciso ouvir uma palavra diferente, que fale ao meu coração. Eu preciso fazer alguma coisa, eu passo a semana todo dia trabalhando, eu não aguento mais ouvir aqueles sermões de Parque Dourado. Aí vai comer bolota. E se acha como de Coríntios, arrogantes, cheios de sabedoria, mas na verdade estão envenenados pela sabedoria do mundo. Paulo está dizendo, eu gerei vocês pelo evangelho. Foi o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então, irmãos, nunca darei a vocês outra coisa, a não ser o evangelho. Vocês só terão vida no evangelho. E vocês precisam decidir. Quem está em dúvida precisa decidir se quer ouvir o evangelho ou quer como um porco se melar. Porque aí vem mais um ponto. Admoestar e exortar faz parte da criação. É preciso. Porque eu, como pai, vou ter que exortar. Um verdadeiro líder, ele tem que admoestar. Ele não pode deixar de tratar os problemas. Ele tem que denunciar. Nenhum pecado pode ficar oculto. Eu não posso deixar que vocês pequem em paz. E se eu tiver que denunciar, irei denunciar, porque como Paulo, isso é que deve ser feito. Patriarca ouvindo a voz dos céus. Então, irmãos, admoestar, exortar, faz parte. Paulo vem exortando e continuará exortando a igreja, e a pregação do evangelho é a forma de descortinar nossas transgressões. O problema, sabe o que é, irmãos? Que nós aprendemos por aí que o evangelho é o evangelho de amor, que de fato é, mas olhe, preste atenção, ele só é de amor porque primeiramente o pecado foi exposto. Primeiro se denuncia o pecado por meio da lei, e depois apresenta a graça.
Mas hoje estamos vendo uma igreja, pessoas que se dizem crentes, que eles querem negar a realidade do pecado. E são tão frágeis, que quando são exortados, eles ficam com raiva, porque eles não admitem isso. Paulo está dizendo, eu escrevi, não foi para humilhar vocês, entendam. A exortação não é uma humilhação, mas é como um pai dizendo, volte, se arrepende. Você como pai, quando você fala, meu filho, não faça isso. Aí ele lá. Meu filho, não faça isso. E ele, tô nem aí. O que é que naturalmente acontece? Meu filho, não faça. Eu vou bater em você. Claro que você ama o seu filho. Então, exortar não é para humilhar, é para dizer, volte. E um pai espiritual tem que fazer isso. Um púlpito onde não se exorta é um púlpito falso. Um púlpito que não denuncia pecados é um púlpito falso. São encantadores de serpentes, ilusionistas de bodes. Porque admoestar e exortar fazem parte da criação. O último ponto, quando eu disse, decidam, é que admoestar e exortar não é um fim em si mesmo. Se não houver resposta, o caminho é a disciplina. Que é outro palavrão no meio da igreja, onde hoje se diz que é melhor ter um adúltero dentro da igreja do que um adúltero fora do mundo, e simplesmente encospem na lei de Deus, porque as orientações é expulse. Irmãos, quem não ama a verdade, o seu lugar não é na igreja. Quem não ama a verdade, não deve estar na igreja. E quem não quer corrigir os seus erros, tem que ser disciplinado. Porque a disciplina é também o método divino para curar almas. Mas interessante que, quando eu disse um palavrão, é porque nem se cogita a possibilidade de uma disciplina. As pessoas querem viver do mesmo jeito. E elas não querem ser tratadas em seus pecados. E Paulo diz, vocês querem o quê? Que eu vá com amor fraternal ou com vara? Eu vou finalizar. Porque semana que vem esse assunto vai se estender. Esse assunto vai se estender. E Paulo diz à igreja,
vocês são tão arrogantes, que vocês estão permitindo que um pecado que nem no mundo é admitido, vocês estão permitindo que ele permaneça no meio de vocês. E Paulo diz: pegue o miserável e lance a Satanás. Oh, que homem bruto! Quanta brutalidade, meu Deus! Que homem sem amor! Mas vocês observam o que é que Paulo diz? Para que a alma dele seja salva. Mas vai ter muita coisa. Deixa para a semana que vem, para eu me preparar emocionalmente. Mas entenda uma coisa, irmãos. A figura é maravilhosa. Um pai e um filho. Alguns dizem até que o pai é o melhor amigo do filho. Ou os pais são os melhores amigos dos filhos. Deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta daqueles amigos que falam a verdade? Eu amo, sabia? Que dizem para a gente: você está errado. Enquanto outros assim: isso não tem problema não. Eu tive um pai espiritual, a quem eu devo muito a ele. Eu vou encerrar com isso. Eu tinha saído da Assembleia de Deus, estava indo para a igreja presbiteriana, encontrei uma igreja presbiteriana totalmente bagunçada. Só tinha de presbiteriana a sassa. E eu entrei em crise. E eu disse: vou mais para a igreja não. Está tudo esculhambado. Nem a igreja presbiteriana, que tem confissão, que tem... está bagunçado. E ficávamos em casa domingo, eu e minha esposa, a Richard veio. E uma vez ou outra, dava na minha cabeça. Domingo de manhã, tinha umas peladas, jogava bola, às vezes da pelada ia para um churrasco. Chegava em casa 2 horas da tarde, cochilava um pouquinho, assistia o futebol. Aí, minha filha, vamos para a igreja hoje? Bora. A gente está sem fazer nada mesmo. Vamos para a igreja. Mas sem compromisso com a igreja. Um dia, um amigo, um pai, vai fazer o quê? Segunda? Disse: nada. Vamos almoçar. Digo: vamos. Fomos na cidade, numa livraria, e aí almoçando, e ele disse: como é que está? Eu disse: rapaz, tentando. O filho sempre tem argumentação, né? Não, pai, veja bem, tal, assim, né? Pode perceber, eles já nascem filósofos. Por quê? Por que assim? E eu disse: não, tal. Me lembro como hoje, irmãos. Uma mesinha pequena, próximos. Você vai para o inferno. Eu disse: espera aí, você vai para o inferno. Você abandonou a igreja, está conduzindo a sua família para o inferno junto com você. E eu olhei nos olhos dele, me lembro como hoje. E eu disse: você está certo, não tem como negar. E eu estava cheio de teologia. Como Paulo disse, não é a questão só saber o que é correto, mas fazer o que é correto. E a primeira coisa quando eu cheguei em casa foi: a partir de domingo nós retornaremos à igreja definitivamente. Sabe qual foi o resultado? Você não sabe não?
Não tem a noção, não? Está aqui diante de vocês. Pastor da Igreja de Cristo. Que bom que eu tive um pai que me disse: você vai para o inferno. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua voz, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que ouvimos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor em resposta